Olá, Dario. Boa noite. Deixa eu fixar aqui o tema da nossa live. Tudo bem, pessoal? Vocês estão me ouvindo direitinho? O áudio tá bom? Edu, lindo, meu marido. Bom, parte 2 da nossa live da semana passada, né? Eu não vou enrolar muito para começar, embora tenham poucas pessoas ainda, mas assim, enfim, as pessoas vão pegando. Tem muito assunto pra gente discutir. Aproveitando, pessoal, eu não sei como faz aqui, como coloca aquela caixinha de perguntas e respostas, tá? Então vocês vão perguntando e eu vou respondendo. Uma hora eu descubro como é que faz isso. Então, o que não contaram para vocês sobre a ansiedade, parte 2. Então, eu vou contar para vocês um pouquinho hoje sobre o que acontece no nosso cérebro. O que acontece no nosso cérebro quando a gente tem aquela série de sintomas. Quem aqui na live, quem está assistindo essa live que tem ansiedade sabe. Sensação de medo, tremores nas mãos, náusea, mãos geladas, vontade de urinar, hiperventilação, dor no peito. Nós vamos falar sobre tudo isso, tá? Uma coisa muito importante que eu quero conversar com vocês é o seguinte: essa live, assim como todos os conteúdos que a gente tem na internet, eles não substituem nenhum tratamento psicológico, tá? Ou psiquiátrico. Então, para você melhorar, refluxo também, nunca se automedique, tá? E muito importante também, quem tá usando medicação, nunca pare de se medicar por conta própria. Quem tem autonomia para fazer isso não é você, é o seu médico, ou então o conjunto, né, de médico mais psicólogos. Então você está sendo tratado por uma equipe, é a equipe que tem que dizer quando você pode parar ou não, de acordo com a sua necessidade, tá bom? Vontade de comer também. Primeira coisa, pessoal, ansiedade. Ansiedade não é uma doença. Vamos começar a contar o que nunca contaram, né, para vocês, assim vocês vão fazendo as perguntas de vocês, tá? Eu fiz até um roteirinho aqui para não me perder, porque senão eu vou me enrolando. Ansiedade não é uma doença. A ansiedade é uma emoção que está disfuncional para os casos que eu vou cuidar, que eu vou falar aqui, tá? Então ela é uma emoção que está disfuncional. Ela é um estado de alerta generalizado. Então, existe uma estrutura no cérebro onde é processada toda essa parte aí da ansiedade que se chama amígdala. Na verdade, ela é coordenada pela amígdala cerebral, que está lá pertinho do nosso sistema límbico, enfim. Ela é um botãozinho, né, que recebe os estímulos e que, no estado de ansiedade que está disfuncional, ela fica acionada o tempo inteiro. Por quê? Porque a amígdala, ela funciona no nosso cérebro para alertar, para jogar para a gente a informação de que a gente então se encontra numa situação de perigo, tá? Então ela conta pra gente sobre os perigos potenciais do ambiente. Na pessoa que a gente chama em psicologia então de ansioso funcional, essa estrutura ela quase não fica acionada, tá? A gente só vai processar no sistema límbico as informações do ambiente, mas a amígdala não fica acionada, porque o cérebro não localiza nenhum perigo no ambiente constantemente, tá bom? Eu vou dar essa introdução aqui para vocês, que vai ser muito bacana. No final eu vou dar dicas, mas essa live, especialmente, né, em conjunto com a outra da semana passada, é uma live também, principalmente de perguntas e respostas. Então prestem atenção nesse início, porque eu vou contar para vocês o que nunca contaram.
Então, o que acontece? Com a amígdala disparada, a pessoa tem o medo e a ansiedade o tempo todo, constantes, disparados também. Por quê? Porque a gente tem essas reações como primordiais e muito importantes para a gente agir diante de uma situação de perigo. Então, se a minha amígdala está sempre acionada, eu estou sempre em modo de sobrevivência, ou seja, o meu cérebro está sempre preparado para agir em relação a um perigo iminente. Só que o que acontece? A amígdala, ela não tem essa capacidade de discernimento se o perigo é real, se está acontecendo agora, se é só uma imaginação minha. Então ela fica ali como se aquele botãozinho cerebral ficasse sempre acionado. Só que ela tem um funcionamento muito interessante que é de autorregulação. Se ela está sempre acionada, ela vai entender, olha que coisa, a amígdala então passa a entender que esse nível de ansiedade, esse nível de acionamento cerebral, ele é o novo normal, ele é aceitável. Então o que acontece? Ela estabelece um novo padrão cerebral para se adaptar a esse nível de ansiedade. Então, o que antes era um acionamento diante de uma situação de perigo, passa a ser uma situação normal, diária, corriqueira, porque a amígdala entendeu que aquele é o novo funcionamento e se adaptou àquilo, tá? Então, ela fica mantendo esse nível, esse acionamento. Uma coisa muito importante, tá, pessoal? Aí as pessoas me perguntam assim, Luciana, por que a ansiedade vem do nada? Tá aqui a resposta. Porque o teu cérebro começa a entender que os gatilhos disparadores passam a ficar cada vez mais baixos. Gente, é a amígdala cerebral, tá? Não é a amígdala da garganta. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, só pra gente deixar bem redondo, tá? A amígdala da minha garganta, que dói minha garganta, não tem absolutamente nada, zero bola a ver com a amígdala cerebral, beleza? Eu tô falando da amígdala cerebral. Então, quando a amígdala está acionada constantemente, os gatilhos disparadores de, olha, situação de perigo, aquele alarme que toca, eles ficam cada vez mais sensíveis. Então, por nada, a gente tem o nosso organismo inteiro acionado como se a gente estivesse imerso numa situação aí de perigo iminente, tá? Então, a nossa amígdala tem essa função aí, tá? Então, o medo constante passa a criar uma resposta padrão para o nosso comportamento, que é luta, fuga ou paralisia. O que é luta ou fuga ou paralisia? Muito importante. Nós, seres vivos, vou falar dos seres humanos, tá? Nós temos 3 reações básicas. Então, imagina que a gente está ali diante de um inimigo, um urso bravo, sei lá, a gente está diante do perigo de ser demitido. Bom, vamos falar de um inimigo mais tipo urso mesmo, vai. Tô ali num touro bravo, um urso, sei lá, enfim. O que acontece? Se eu localizo um predador, essa palavra que eu tô procurando, se eu localizo um predador, eu posso lutar com ele, eu posso lutar com o bichão, eu posso fugir dele ou eu posso entrar no modo de paralisia. O que acontece? É uma forma de sobrevivência. Ou eu luto e ativo todo o meu sistema, ou eu me organizo para fugir desse predador, ou então eu fico paralisada por 2 motivos. Porque eu localizo que eu não tenho mais nada a fazer e esse predador vai me engolir mesmo, ou eu fico quietinha para ele nem me notar, me finjo de moita ali. Quando acontece esse mecanismo de luta, fuga ou paralisia, o meu cérebro vai precisar demandar mais sangue para pensar mais rápido e para reagir, para entender qual dessas 3 reações que eu vou ter. E aí vem todas as reações corporais. Por exemplo,
Primeira coisa que acontece, eu começo a respirar muito rápido, ou seja, né, eu hiperventilo. Tem muito paciente ansioso que me fala assim, mas eu acho que eu vou parar de respirar. Não vai, porque o seu organismo está todo trabalhando para você conseguir raciocinar mais rápido, o seu sangue circular mais rápido, por isso que você hiperventila, tá? Para o seu sangue circular mais rápido. Quando você respira mais rápido, o seu coração bate mais rápido, e é por isso que é muito comum, em crise de ansiedade, sentir forte dor no peito. Tá? A gente sente muita dor no peito, tem muito paciente que vai parar no pronto-socorro achando que vai infartar, porque de fato a sensação é de infarto iminente, tamanha dor. Começa a sentir tontura, porque tá hiperventilando, vai sentir tontura mesmo. Se você ficar do nada, brincar de ficar respirando rápido, você vai sentir tontura. Então, hiperventilação gera tontura. Depois, o que acontece? Como o sangue está sendo direcionado para toda essa reação, naturalmente, o seu intestino, se ele estiver cheio ou a bexiga, você vai sentir muita vontade de ir ao banheiro, vai ter vontade de soltar. Sente náusea, porque se o estômago estiver cheio, também é a mesma coisa. As mãos ficam muito frias, porque o sangue é direcionado para os seus órgãos nobres, ou seja, tronco, cabeça. Só que acontece o seguinte, quando você tem esse tipo de reação, o seu cérebro, o cérebro do paciente ansioso, então, ele para de se focar no que está acontecendo aqui ao redor e ele passa a ter um foco único em todos os eventos negativos que podem ocorrer ou que já ocorreram na vida dele, né? Então a pessoa começa a pensar cada vez mais negativo para evitar que isso ocorra no futuro. A gente chama isso, em psicologia, psiquiatria, a gente chama isso de visão túnel. O que é uma visão túnel? A pessoa começa a funilar esse foco só para os eventos negativos e acontece o seguinte fenômeno. Ela não observa o que está acontecendo no entorno dela com precisão, porque ela está focada no que vai dar ruim, no que pode dar de ruim. E aí, olha que interessante, tem uma coisa que é assim, quando eu tenho a visão túnel, eu começo a ter uma distorção das expressões faciais das pessoas que estão ao meu redor. E é comum que eu interprete as expressões faciais como algo persecutório, ou seja, eu tenho a certeza que as pessoas estão me observando ou estão falando de mim ou estão tirando sarro. Então, o que acontece é que você se sente, a pessoa, né? Eu vou falar você, se sente constantemente avaliada pelo meio externo ou julgada. É muito comum a pessoa me dizer assim, tá todo mundo me olhando, vai todo mundo me olhar, tá todo mundo percebendo que eu não tô normal, que eu tô tendo uma crise, que eu tô respirando mais rápido, que eu tô suando. Isso é muito importante, tá? A pessoa, duas coisas muito interessantes. Por que eu tenho sudorese? Por que eu começo a suar demais? Porque o corpo não pode, ele tem que ter uma regulação térmica. Eu não posso superaquecer essa máquina, senão eu pifo. Então, o nosso cérebro, o nosso corpo, ele é muito inteligente, então ele vai produzir sudorese, ele vai suar mais, né, para que eu tenha uma regulação térmica. Outra coisa, é muito comum que a pessoa, o paciente ansioso, ele diga que ele tem a certeza que vai desmaiar. Vou falar para vocês, é mas muito difícil mesmo que o paciente ansioso, que a pessoa com crise de ansiedade desmaie, embora a sensação seja exatamente essa. Por quê? Porque o desmaio se dá basicamente porque a pressão está baixa, a pressão cai. E na crise de ansiedade, normalmente a pressão ela é elevada. Então a possibilidade de desmaio ela é bem diminuída. Tá? Embora a sensação seja, nossa, vou morrer, vou pifar, vou desmaiar, vai dar tudo de ruim. E aí eu falando para vocês
tudo isso, já fica mais fácil de identificar ou de manejar uma crise de ansiedade quando ela acontece, tá bom? Eu vou ver aqui as perguntas de vocês e depois eu vou dar as dicas, inclusive as que faltaram na semana passada. Pessoal, aproveita para fazer pergunta, tá? Não tô vendo pergunta nenhuma, acho que o pessoal tá todo... As pessoas estão, de fato, só escutando o que eu tô falando, mas tudo bem, vamos lá, tá ótimo. Uma técnica muito interessante para desligar o mecanismo de luta ou fuga, aí eu vou contar com a ajuda do Eduardo, que tá aqui, meu marido tá vendo essa live. Por quê? Pessoal, presta atenção, vocês podem fazer isso todos os dias, pelo menos uma vez por dia, durante uma semana, tá? Eu não vou colocar aqui, eu não vou falar sobre essa técnica aqui exatamente, porque ela se chama sons binaurais. Anotem aí, sons binaurais. Dario, Edu, joguem no YouTube, pode colocar no YouTube sons binaurais. Coloca aí, não vou ficar digitando. Qualquer áudio, né, mais bacana de som binaural, eu pedi pro Edu antes dessa live aí, Edu, isso mesmo, pessoal. Pode clicar nesse link aí que ele colocou, não sei se dá pra clicar ou não, mas enfim, cliquem nesse link, ouçam esse áudio durante uma semana e depois vocês me contem, podem até contar no direct, enfim, ouçam durante uma semana que vocês vão ver que vai diminuir um pouquinho essas reações que eu acabei de falar, mecanismo de luta ou fuga, tá? Meire, linda, maravilhosa, aproveita e pega essa dica, tá? Som binaural. Frequências binaurais, tá? Quem não achar som binaural, coloca aí frequência binaural. Não é bineural, é binaural. Isso aí, Rô, linda, maravilhosa. E aí aqui vem um exercício que esse eu vou falar, tá? Ele vem a partir do estoicismo, que é uma filosofia, tá, de vida, que diz o seguinte: todas as vezes ou sempre que você sentir que algo na sua vida, dentro de você, está prestes a explodir. Quando você tá assim, você fala, meu Deus, eu vou matar um hoje. Que isso tá acontecendo comigo? Nossa senhora, meu dia tá super tenso. Primeira pergunta, primeira de todas, pega papel e caneta e anota aí. Quem não tiver papel e caneta, anota pro amiguinho, depois você passa no final da live ou durante a live aí. Primeira pergunta que você vai fazer para você mesmo. Isso está no meu controle? Ah, eu tô preocupada com o final de semana, tô preocupada porque eu tenho uma festa, tô preocupada com meu chefe, porque meu namorado, meu marido, enfim, tô preocupada. Preocupei aqui, tô fora de mim. Primeira coisa. Isso está no meu controle? Tá? Aí fluxograma de sim e de não. Não. Se isso não estiver sob o seu controle, se você não tiver capacidade de gerir isso daí, aí eu quero que você vá para a segunda pergunta. Então, se isso não está no seu controle, qual é a utilidade de você se preocupar com isso? Como que isso pode ser útil para a sua vida? É a segunda pergunta. Agora, fluxograma. Sim, isso está sob seu controle, ou seja, você consegue gerenciar algum tipo de comportamento a partir daí. Então, o que é que você vai fazer? Você vai se perguntar: o que eu posso fazer a respeito disso que contribua positivamente ou negativamente para o meu objetivo geral? O que eu posso fazer a respeito disso que vai contribuir de uma maneira positiva ou negativa? O que eu posso fazer? Vai contribuir, não vai, para o meu objetivo geral? Tá?
Eu tô vendo que tem gente que me perguntou aqui sobre a tontura. Pessoal, aproveitem, vão perguntando, vão fazendo suas perguntas, porque daí eu vou dar as dicas que faltaram da semana passada, tá? Eu acredito que eu já tenha respondido, mas a tontura, ela faz parte desse mecanismo aí de luta, fuga ou paralisia. Escute por uma semana, então, esse som binaural. Procure entender se esse seu pensamento, se essa sua ansiedade, se isso que você está preocupada, primeiro, se isso é real. Esse meu pensamento é real? Segundo, eu posso fazer algo a respeito disso? Isso está no meu controle? Se está no meu controle, então eu vou pensar o que eu posso fazer de positivo para atingir o meu objetivo. Ou se o que eu posso fazer vai me botar no chão ou não, tá? Eu sinto tontura, mal-estar, pressão baixa, fica horrível. Exatamente. Mas, Valéria, é o seguinte, normalmente a pressão não abaixa, tá? Normalmente a pressão se eleva. Mas ok, vamos pensar que você teve aí a pressão baixa. Para e foca no presente. Eu acabei de falar então sobre a visão túnel. A visão túnel te faz começar, o cérebro ele vai para 1000 lugares ao mesmo tempo. Como se o cérebro ele sozinho começasse a tentar controlar todas as variáveis e você não tem nenhuma resposta coerente para aquilo que você está sentindo, vai ficando mais nervosa, né? Foca no que está acontecendo agora, foco no agora. Quando a gente tem ansiedade, a gente vai focar sempre no que vai dar de ruim, no que já deu de ruim, no que os outros estão pensando e pior, foca sempre em cada sintoma que você está tendo. Ai meu Deus, agora eu tô tendo nossa tontura. Eu não tinha antes. E não, ai meu Deus, agora eu tô com náusea. Nossa, eu tenho certeza. Ai, dor no braço. Meu coração vai parar. A gente começa a contar pra gente mesmo tudo que vai dar de ruim. Começa a fazer quase que uma lista pra botar X, né? Tontura, sim, não. Náusea, sim, não. Hiperventilação. A gente começa a fazer tanto X ali no que já teve, no que não teve, no que acha que vai ter, que você começa a ficar nervosa, você começa a produzir até sintoma que você nunca teve, você fala, opa, tá faltando esse aqui, ainda falta esse aqui, falta, daqui a pouquinho ele vem. E vem, entendeu? Vamos lá. Quando a crise vem, meus dedos das mãos e dos pés se fecham, eu não consigo abrir, eu fico toda dura. Isso daí se chama síndrome de Trousseau. Que legal que você falou sobre isso. Eu acho que eu falei um pouquinho sobre a síndrome de Trousseau na última live, mas eu vou contar para você, vou contar para todo mundo o que é a síndrome de Trousseau. Edivânia, beijo. Linda, maravilhosa. Síndrome de Trousseau, ela é uma síndrome respiratória que afeta a química do nosso sangue, tá? Que ela se dá pela hiperventilação. Então, normalmente, vamos voltar lá para a hiperventilação. O paciente, a pessoa ansiosa, ela começa a respirar muito rápido, respira bem desse jeito, sabe? Respira muito rápido, respira e inspira sem dar pausa. Então, o que acontece? Pela hiperventilação, ocorre, então, uma síndrome no metabolismo sanguíneo que a pessoa começa, então, a entortar as mãos e os pés, começa como se tivesse uma câimbra. Ela faz assim, ó, com as mãozinhas e começa a ficar desse jeito aqui. Dói pra caramba, pé, mão, você começa a se entortar todinha, fala, ai meu Deus, eu não vou sair dessa posição, o que tá acontecendo? Dá o maior desespero, a pessoa que tá passando por Trousseau acha que vai morrer. Mas, como eu resolvo isso, Lu? Muito bem. Se você passar por isso, conte para algum parente seu ou para alguém que mora com você, que você tem essas reações, ou então você se lembra do que eu tô falando agora. O que vai te tirar dessa situação é respiração. Por quê? Você tá respirando assim, ó. Pede para alguém do teu lado ou se lembra disso, que é bastante difícil a gente se lembrar disso sozinha, tá? Eu sei. Respira no ouvidinho da pessoa, respira comigo. Devagar. Mais uma vez. Por quê? Porque a pessoa que entra em Trousseau,
ela começa a ficar desesperada, não sabe o que está acontecendo, começa a entrar, parece que a ansiedade piora 5.000 vezes mais. Precisa respirar pausadamente do lado da pessoa. Se algum de vocês que está aqui nessa live conhece alguém que tem trussô, respira pausadamente no ouvido da pessoa para essa pessoa escutar. Essa pessoa precisa escutar a respiração normal de outro. Como é isso mesmo, Dario, continue respirando. Continue respirando. Eu tô fazendo até um barulhinho aqui porque para vocês entenderem. Ai, a pessoa não consegue só com a respiração. Bota a sua mão levemente no peito da pessoa e acompanha o ritmo do pulmão. Faz, entendeu? Vai fazendo. E se você conseguir fazer isso por 1 minutinho que seja, a pessoa já vai voltando. Quando volta, a mão ainda tá formigando. Quando volta, normalmente a pessoa tem uma sensação como se tivesse passado um caminhão por cima. Nossa, fica meio tremendo, né? Fica super cansada, parece que tá até meio atordoada. É normal, tá? Continue respirando. Continue respirando. Aconteça o que acontecer, continue respirando de um jeito pausado, devagar, tá bom? Eu respondi a sua pergunta, tá? Isso se chama síndrome de Trousseau. É muito, vou falar uma coisa, é muito fácil, muito simples falar, mas é muito, muito, muito doído sentir. É por isso que quem tem ansiedade fala, meu Deus, ninguém me entende, ninguém sabe a dor que eu sinto, física, emocional, o medo que eu passo. Então, assim, quem não passa por isso, quem não vai procurar saber sobre isso, não entende e julga o outro. Mas eu até fiz um vídeo ontem falando disso. É muito fácil, né? A gente apontar o dedinho pro outro sem botar o chinelinho dele e caminhar, tá? Então, respeite a sua ansiedade, respeite a sua dor e entenda com quem você pode contar para trilhar essa caminhada aí rumo a essa gestão dessa ansiedade para melhorar, então, todos esses sintomas, tá bom? Podem ir perguntando, tá? Enquanto isso eu vou dando dicas. Semana passada, eu tô procurando um negócio aqui. Uma coisa que eu quero contar pra vocês aqui, ó. Achei o que eu queria. Muita gente fica me perguntando, como eu vou controlar o que o outro vai pensar? Como eu vou controlar, meu Deus do céu, as outras pessoas, elas vão pensar de mim. Mas como que eu vou... Eu não sei o que fazer, gente. Controle. Eu só tenho esse aqui, ó. Tá? Esse aqui eu tenho. O resto, você pode gerenciar as emoções que você tem. Uma emoção, ela vem, igual eu falei na outra live, ela bate no seu sistema límbico antes de ir para o seu neocórtex, antes de você refletir, quando você percebe que você já está tendo todas essas reações ali porque foram processadas na sua amígdala. Controle você vai ter esse que eu acabei de mostrar. O resto é escutar o que eu estou falando, se compreender, se respeitar e gerenciar todas essas emoções, tá? Todas essas reações, na verdade. Aquela reação de peso, aquela queimação na pele é horrível. Sim, é normal, a gente tem. Por quê? Vamos pensar no olho. Eu preciso ter um direcionamento de sangue muito grande para minha cabeça, para pensar rápido, para reagir para o meu corpo, porque o meu cérebro está entendendo que eu estou em perigo. Então, o nosso olhinho está aqui, meu cérebro está cheio de sangue. Para quem não sabe, a minha região da visão, onde é processada a visão, é aqui atrás na minha nuca, que se chama, então, lobo occipital. É onde é processada a minha visão, tá? Se eu tô com o cérebro, que eu tô hiperventilando, meu sangue tá girando a milhão aqui, eu vou ter uma pressão na cabeça, às vezes dor de cabeça, ai meu Deus, vai me dar um troço. É normal ter pressão no olho, tá?
Os outros são os outros, esquece, viva a emoção se necessário. Exatamente, se precisar põe pra fora, certo? Gente, põe pra fora sempre, sabe por quê? Porque o que você não explode, você implode, e tudo que a gente implode vira doença, vira gastrite, vira úlcera, vira qualquer bicho que você possa ter, tudo que eu não explodo, eu implodo. Tá? É por isso que é muito importante a terapia, porque lá é o lugar que você pode soltar todos os cachorros, que você tem uma pessoa ali na tua frente que não está te julgando, pelo contrário, tá pensando junto com você, tá? Vamos à dica 3 da semana passada, eu dei 2, foi a dica 3 que ficou faltando, que eu prometi para vocês. Dica 3, o nome da dica 3 é identificar e responder pensamentos. Ai, gente, adoro dar essas dicas. Tudo anotado aqui para não esquecer. Primeiro, pense no que você teme, pensa no seu medo, pensa no que você teme e que te faz sentir ansiedade. Cada um de vocês tem um negócio. Eu tenho o meu, vocês têm o seu. Todo mundo tem uma coisa que a gente tem. Pensa. Segundo passo, identifique o pensamento disfuncional. A gente chama de disfuncional, tá? Eu temo alguma coisa que eu sei que é disfuncional, que eu sei que não tem nada a ver, mas eu tenho medo. Ok, identifique o pensamento disfuncional. Terceiro passo, se questione sobre as evidências que apoiam e as evidências que vão contra esse pensamento. Então, o que eu tenho a favor, que fala, ok, você está certinho sobre isso, e as evidências que vão contra. Tá? Pergunte também a você mesmo o que pior pode acontecer. O que de pior pode acontecer? O que de melhor pode acontecer? E o que é mais realista pode acontecer. Tá bom? Vou repetir o terceiro passo, que é super importante. Se questione sobre as evidências disso que você está pensando. O que te apoia e o que vai contra. E logo em seguida, o que pior pode acontecer, o que de melhor pode acontecer e o que pode acontecer de verdade. Tá? Esse é o terceiro passo. Quarto passo. Escreva uma resposta ao seu pensamento inicial, aquele disfuncional, em um cartão de enfrentamento. O que é um cartão de enfrentamento? É uma folhinha, tipo essa daqui, pequenininha, cartão de enfrentamento. E leia diariamente e principalmente quando a ansiedade aparecer. Tá? Essa resposta, normalmente, vai ser aquela última do passo 3 que eu acabei de falar para vocês, que é o que pode acontecer realmente. Tá? Essa live vai ficar gravada no IGTV e depois no YouTube. Podem pentelhar o Eduardo, porque eu acho, não lembro, eu acho que ele já colocou a live da semana passada no meu canal do YouTube. Se não colocou, já vai subir. E essa live é a mesma coisa, vai ficar no IGTV e vai pro canal do YouTube também. Tá? Quanto tempo eu tenho mais, Du? Enquanto ele não fala, eu vou dando aqui mais uma outra dica. Tá bom? Dica 4. Anotem. Isso, Dario. Qual aprendizado que você tá tendo com o que está acontecendo? Gente, eu tenho tanto orgulho dessa pessoa. Tanto orgulho. Como você aprendeu tudo isso, Dario? Não creio. O que você tá aprendendo com essa situação? Gente, eu tenho orgulho quando as pessoas me fazem essas perguntas, né, Dario? Ó, tá aprendendo demais na terapia. Dica 4. Nome da dica 4 é trocar comportamentos de segurança. O nome dessa é o nomezinho dela, tá? Tenho mais 6 minutos. Vou falar rapidinho. Primeiro, identifique qual comportamento você tem, tá? Qual comportamento você tem
quando você busca evitar se sentir ansioso ou que você teme acontecer. Por exemplo, quando eu acho que eu vou ficar ansiosa, quando eu acho que eu vou ter uma crise, eu saio, eu não vou na festa, eu saio correndo, eu evito de falar com as pessoas. É um exemplo de comportamento, tá? Qual é o comportamento? Esse é o passo 1. Passo 2. Se questione se esse comportamento realmente te ajuda. Se questione se esse comportamento está realmente te ajudando. E reveja, né? Coloca ali então quais são as vantagens e as desvantagens de continuar tendo esse comportamento. E quais as vantagens e desvantagens se você alterar esse comportamento. Conseguiram pegar? Fala tudo de novo. Veja qual é o comportamento disfuncional, qual é o comportamento que você tem quando você vai ter uma crise de ansiedade. Segundo, começa a se perguntar, o que esse comportamento te ajuda naquela situação? Qual é a tua meta naquela situação? E se pergunte quais são as vantagens e desvantagens que você tem em manter esse comportamento e quais são as vantagens ou desvantagens que você tem de mudar esse comportamento, tá? Última dica de todas, que eu prometi na semana passada, vou falar bem rapidinho, senão o Edu vai me matar, já deve estar com sei lá quantos minutos, vamos pensar que ainda tem 6. Aceite a ansiedade, não fica lutando contra ela. Você já tem um monte de gente para te apontar o dedo, para falar, não acredito que ansiedade, só ansiedade. Não, ansiedade é muito importante, tá? Você tá sentindo isso tá te machucando, isso te tira o sono, isso te afasta das pessoas, então aceite essa ansiedade, tá? Como você pode também agir? Pratique mindfulness, ou seja, atenção plena, sem julgamento, sem ficar se apontando o dedinho. Seja aberto e curioso a entender o que mais tem desse processo, como você pode se melhorar. Lá no meu feed eu coloquei uma dica de um livro que se chama Mindfulness. Mindfulness, atenção plena. Ele é maravilhoso, sempre esqueço se o nome desse livro é Mindfulness. É muito nome de livro na minha cabeça. Atenção plena, Mindfulness, tá? Tá lá na página principal do meu Instagram, ali no feed. Comece então a regular a sua atenção para o momento presente. Por quê? Porque a ansiedade vai antecipar um monte de coisa que nem aconteceu. E vai contar para o seu cérebro quanto de ruim pode dar na vida. Tá? Então volta para o presente, volta para o agora. Foco no agora, no que está acontecendo agora. Agora, por exemplo, eu tô vendo que vocês estão chamando o Eduardo de G-Choque. Então, vamos aceitar, Meire, tratar a nossa ansiedade com respeito, com carinho, tá? E com aceitação. Ela vai embora, mas precisa da sua atitude. E façam isso. Essa dica é super preciosa que eu dei lá no começo. Escutem o som binaural, frequência binaural, que os meninos colocaram aí, o Dario e o Edu, colocaram aí links de frequências binaurais do YouTube que vão ser super preciosas para vocês. Pratiquem todos os dias, durante uma semana. Para quem já é meu paciente, para quem já me conhece, eu sempre falo para fazer meditação guiada. Eu uso um aplicativo que se chama Meditopia, gosto demais. E vale a pena, tá? Também, quem não quiser o som binaural, embora eu tenha recomendado fortemente, pratique meditação guiada, não precisa ficar a vida na meditação, faz 10 minutinhos, 5 minutinhos por dia, tá tudo certo. O Poder do Agora, também, Dario, um excelente livro, também coloquei ali no meu feed. Então tem as capinhas dos livros ali no meu feed, tanto o de Mindful, Atenção Plena, quanto o Poder do Agora. Olhem lá, tá? Quem ficou com alguma dúvida nessa live, semana que vem a gente tem outra live, não vai ser sobre ansiedade. A live da semana que vem, já vou dar spoiler para vocês, vai ser com a Silvia, aquela maravilhosa minha amiga que mora na Holanda. A gente vai falar sobre as pessoas que não entendem os nossos problemas,
Como lidar com quem não entende o que a gente está passando. Eu acho que é bem legal para a continuação dessa série de lives aí que eu fiz sobre ansiedade, essas duas lives. Semana que vem, então, a gente vai falar um pouquinho sobre como lidar com essas pessoas que não nos entendem, não entendem que a gente precisa se tratar, não entendem as nossas questões, tá bom? Acho que vai ser bem bacana. Ai, capítulo 38, linda Roberta. Foi você que indicou o Poder do Agora. Linda, obrigada, meu amor. Pessoal, então é isso. Já dei spoiler da semana que vem, que serei eu e Silvia falando sobre como lidar com esses abençoados que não entendem o que a gente passa, tá? E gratidão por hoje. Demais. Vocês são maravilhosos. Fiz essa live com muito amor. Um beijo pra Roberta, pro Dario, pra Valéria, pra Meire, pro Beto, pra Ana. Edu, meu marido, te amo. Obrigada por estar aqui, gratidão. Tá? Quem mais está aqui que eu não mandei beijo? Um beijo. Oh, linda. Valéria, vai falar comigo essa semana ou outra, não lembro. Mas enfim, vamos nos falar, tá bom? Pessoal, até semana que vem, espero vocês. Já contratei a Silvia lá, tadinha, vai estar da Holanda 5. Olha só, pessoal. Aqui vai ser 8h30 da noite, lá vai ser 1 da manhã, mas ela vem porque ela também curte demais estar aqui com vocês e também estava com saudade. Então eu espero todos vocês na semana que vem, 20h30. Andressa, beijo pra você. Sá, obrigada. Edu, te amo. Beijo. Tchau, pessoal.